Bom, vou falar desses eventos mais específicos, desses dois polos, né? Então, vamos lá, a gente teve Hitler, né? Abominável. E aí, o que aconteceu depois? A Alemanha é hoje o país que é o nosso modelo de valorização do ser humano e de práticas de sustentabilidade. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Às vezes coisas muito ruins precisam acontecer para que a gente perceba, mas a gente tem que estar muito disposto, eu inclusive, a abrir mão dos nossos posicionamentos, das nossas ideologias antigas e entrar no espírito de cooperação, né? De ver que está todo mundo na mesma situação. Parar de apontar o dedo para grupos, parar de apontar o dedo para um, e aí a gente trazer para a gente. Digamos que uma grande tragédia acontecesse, lembra dos balãozinhos? Digamos que acontecesse. Como seria o dia seguinte? Como seria? A gente teria se dado conta do que a gente precisa valorizar? A gente iria reconstruir e iria já ter sido obrigado a abrir mão das crenças de que a vida na metrópole é mais confortável, é melhor, né? Do consumo, seja lá o que for. Cada um faz sua reflexão. Eu indicaria até fazer uma lista disso. Então vamos fazer isso agora, né? Vamos fazer essas mudanças em si, nas escolhas e prioridades daqui para frente e no olhar sobre o coletivo, no olhar sobre os índios, no olhar sobre os negros, no olhar sobre todas as minorias, né? Com mais empatia. E isso é uma forma de incluir esses excluídos que estão no nosso DNA. Nós somos brasileiros, né? Então, isso faz parte da nossa história. E isso, quando a gente aponta o dedo e chama de vagabundo, ou chama de. Topa uma piadinha racista, uma piadinha machista, uma piadinha assim, a gente está reforçando cada vez mais a crueldade dessas exclusões, tá? E aí estamos falando dos nossos antepassados e da grande ancestralidade da Terra. Bem, isso é uma coisa. A outra coisa é, à medida de que vai ter que ter tragédia para a gente fazer esse movimento, só cabe a cada um decidir, tá? Ainda está em processo lá em cima. Agora, a boa notícia. A boa notícia é que a consciência coletiva, lembra aquela história que a massa crítica, 10%, se alcançar um nível de consciência, carrega todo o restante? A gente já está na quinta dimensão. A gente já está. Então, eu falei no texto de ontem, quero que vocês leiam, falei sobre nichos específicos, situações específicas de relacionamento, de convivência familiar, de curas familiares, de agente de transformação, não vou repetir. Então, a gente está sendo levado para o nosso lugar. E essas pessoas que a gente aponta o dedo, né, que a gente fala que o companheiro é assim, o assado e denigre, ou a geração Nutella e denigre. Então, assim, todo mundo, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, cada um está sendo movido para o seu lugar. E para ninguém isso é agradável. Quem está fazendo muito trabalhinho de casa nos últimos anos, que está um pouquinho mais sutilizado e consciente, está se esvaziando, é aí que eu quero chegar, que é onde bate a nossa história individual, por sonhos, por expurgações, né, erupções de pele, inflamações, infecções variadas. Cansaço físico, dores, eu senti muitas dores nos braços, e aí me veio que tinha a ver com as asas, e foi quando eu decidi fazer essa partilha dessas canalizações, né? E só aí parou a dor no braço. Voar, né? Para além dos paradigmas, eu sempre disse minha vida inteira que o que eu não queria nunca era ser vidente, né? Era passar, vender a imagem de vidente. Então, cá estou, me expondo, né? E aí, as pessoas que estão ao nosso redor e esses grupos que a gente aponta o dedo, eles estão passando por expurgações muito mais dolorosas. Então, vai ter momentos de ira, vai ter momentos de dormir demais, vai ter momentos de ficar doente, ter febrão,
vai ter um monte de coisa. Então, as expurgações são mais densas, são mais difíceis. E a gente tem que ter compaixão. Compaixão com quem está do lado, compaixão com quem não acompanha o nível de consciência que você alcançou, compaixão com os grupos que você abomina, compaixão com os reacionários, as gerações mais antigas ou pessoas mais conservadoras que não conseguem ver como bom tudo isso. Compaixão com os radicais que estão querendo fazer uma guerrilha para impedir um golpe militar, ditadura, porque isso tudo é o medo não reconhecido, é também a história dos excluídos, quantos torturados morreram, não foram nem entregues para as suas famílias, são muitos excluídos, gente. Então, assim, o que está acontecendo é uma grande oportunidade de cura, nós estamos caminhando para isso. Dá medo? Dá. Eu sinto muito medo, eu sinto muita apreensão com a nossa situação do Brasil. Mas o que vem para mim é que a consciência coletiva já está na quinta dimensão e nós estamos sendo esvaziados. Aí entra aquela história que eu falei de 2017 no vídeo anterior, quem não viu, veja lá, que eu canalizei a reprogramação kármica, que era a liberação dos karmas. Agora isso é real. E, gente, por favor, quem ficar insistindo em querer investigar o que é que foi na vida passada, qual é a dívida que tem que pagar, que esse sonho é da vida passada, que esse sonho é de não sei o quê, esquece. Você está sendo presenteado com se esvaziar e poder se permitir sair daquela escravização daquelas egrégoras nefastas, tá? Que era o vigente, né, nessa era de peixes que passou no patriarcado. Então você está tendo a oportunidade de dizer, eu permito, eu deixo isso embora. E é simples assim, não complica. Sai dos dogmas e crenças de castigo, isso não existe. Por algum tempo foi útil na nossa evolução, não é mais. Tudo que você tem que fazer é agradecer, deixar embora, seja lá o que for, mesmo sem entender, né? Gerar essa compaixão por esses grupos e pessoas ao seu redor, que automaticamente você está incluindo os excluídos, seus antepassados, e resolve seus problemas emocionais. Vai por mim, essa é a mensagem, tá? A outra coisa que é muito importante, que eu mencionei no texto ontem, é sobre a questão do masculino adoecido. E aí eu tô falando da energia masculina, eu tô falando tanto coletivamente quanto presente em homens e mulheres, mas lógico que para os homens é muito mais difícil, né? Se nós mulheres somos machistas, imagina os homens, né? Tem uma situação que é cultural, que está enraizada. Então, assim, compaixão. As companheiras ou as mães nutram com o sagrado, nutram com a compaixão, nutram com a Mãe Terra. Então é um chazinho, é um perfuminho em casa, é uma música, é o carinho, tá? Mas isso serve para quem está ao nosso redor e serve para esses grupos externos, porque a gente vai estar curando esses nossos ancestrais, vai estar incluindo os excluídos. É para isso que nós estamos caminhando. A consciência coletiva, o planeta já está na quinta dimensão. Quem está ainda na situação, primeiro individualmente, porque nós somos os componentes desse coletivo. Então nós estamos esvaziando para conseguir ficar permanentemente na energia da quinta dimensão e não ficar mais oscilando, que era o que acontecia nos últimos 30 anos, talvez, e mais fortemente nos últimos 3 anos. Então, a gente só precisa permitir. E nas relações vai existir um tempo de equalização, de cura e equalização de novo da sintonia. Por hora, fortaleçam os vínculos, fortaleçam o carinho, tá? É isso que a gente tem que fazer. Situação do Brasil especificamente, vou falar no terceiro vídeo.